Número 1. Marta e Pedro combinam encontrar em um certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta passa pelo marco zero da estrada, constatou. Número 1. Questão número 1. Marta e Pedro combinaram encontrar num certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero, ou seja, a origem das contagens, né? Ô, Vitor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo à correção ali, começando agora, tudo bem? Então tá aí. Vitor, pegou a folha? Deixa eu colocar aqui, digitar para ti, de repente você não pode falar, né? Tudo certo? Deixa eu botar minha câmera aqui. Tudo certo? Ok? Oi, tudo certo? Vamos começar a corrigir o simulado aqui da FUVEST, tá bom? Terá outros simulados, tá? Esse aqui é só o primeiro. Bacana? Posso começar? Tá com a folhinha na mão? Bacana. Então vamos juntos aqui. Ô, Vitor, essa correção é da primeira fase da FUVEST. A gente faz da segunda fase. Quero fazer mais um da fase 1, depois a gente faz a segunda fase. Bacana? Perfeito. Vamos começar, então, juntos. Marta e Pedro combinaram encontrar-se num certo ponto de uma autoestrada plana para viajarem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade média de 80 km por hora, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco 10, ou seja, no quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade de 100 km por hora. Mantendo-se essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximos ao marco da estrada, com que indicação? Então, pessoal, isso aqui é uma questão de encontro. Então, aqui é o zero, tudo bem? Que é a origem. Aqui está Marta. E Marta continua uma velocidade constante, então velocidade da Marta é de 80 km por hora. Tudo bem? Na hora que ela observa que Pedro estava atrasado, Pedro passa pelo marco zero, então a posição inicial de Marta é 10 e do Pedro é 0. E, obviamente, né, Pedro tem que ter uma velocidade maior para conseguir alcançar ela, é uma perseguição isso, né? Então, a velocidade de Pedro é 100 km por hora. Ele quer saber, tá, onde que eles vão se encontrar. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou descobrir aonde, né, que Marta conseguiria encontrar Pedro com essa diferença de 20 km por hora. Bem, é uma velocidade relativa, está na mesma direção e no mesmo sentido, então, velocidade relativa é a distância inicial sobre o intervalo de tempo. Qual é a velocidade relativa? Então, é a maior menos a menor. Então, é a de Pedro menos a de Marta. A distância que começou a perseguição era 10. E o tempo que demora para Pedro encontrá-la é ΔT. 100 menos 80 dá 20, então fica 20 vezes ΔT é igual a 10. Corta e corta, quer dizer que o tempo que demora para acontecer o encontro
é de meia hora. Então, meia hora, Pedro encontra ela. Mas não foi isso que foi perguntado. Então, agora, ó, como eles se encontram, a posição final é a mesma. Então, a posição final, vamos pegar de Marta, é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo, de Marta, né? Podia ser o de Pedro também, tá? Então, a equação horária do MR, velocidade da Marta era 80, o inicial era 10, mais 80 vezes o tempo de encontro, que é 0,5. Corta e corta. Então, a posição final de Marta, que é a mesma de Pedro, né? É 40 mais 10, vai dar 50 quilômetros. Aureô, e se eu quisesse, letra D, e se eu quisesse fazer o do Pedro? A posição inicial do Pedro é 0, a velocidade é 100, 100 vezes 0,5 também dá 50. Bacana? Áureo, considerado o quê? Fácil, né, gente? Essa é fácil. E sempre começa com umas questões assim bem tranquilas. Bacana? Questão número 2, temos que marcar tempo, tá? Uma regra prática para orientação no hemisfério sul em uma noite estrelada consiste em identificar a constelação do Cruzeiro do Sul e prolongar 3 vezes e meia o braço maior da cruz, obtendo-se assim o chamado Polo Sul Celeste, que indica a direção sul. Suponha que, em uma determinada hora da noite, a constelação seja observada na posição 1. Está aqui, ó. 1. Tudo bem? Na mesma noite, a constelação foi observada na posição 2, cerca de quantas horas? Ok? Então, vamos lá. Ó. Aqui tem 60 graus. Um dia tem 24 horas. Então, olha só. Cada variação dessa dá para a gente descobrir, tá? Então, olha só. Aqui nós temos 24, então 24 horas, né? Ó, então, 1 hora, então 24 horas é igual a 360 graus, que é uma volta completa, né? 60 graus daria quantas horas? X. Ok? Então fica 360x é igual a 60 vezes 24. Então fica 24 vezes 60, que vai dar 1440. Corto o zero com zero, então x é igual a quanto? 144, que divide por 36. Quer dizer que 60 graus equivale a 4 horas. Tudo bem? Então, daqui até aqui, passaram-se 4 horas. Então, na mesma noite, a constelação foi ou será observada na posição. Como está na posição número 2, há 4 horas eu estava na posição 1, né? Então, eu estava aqui, para futuramente está na posição 2. Então, o que acontece? Como daqui passou 4 horas, então seria 4, na mesma noite, ela foi observada na posição número 2, tá? 4 horas depois, né? 4 horas depois. Letra D. Ok? Tudo bem até aqui? Tranquilo, Vitor? Alguma dúvida nas 2 primeiras? Qualquer coisa vai perguntando. Tranquilo? Então, posso continuar? Posso continuar? Copiou já? Bacana. Ó, Vitor, fácil. Aqui tinha que dar uma pensadinha nisso aqui, tá? Uma regrinha de 3, tá? Então, tá aí. A prova é muito bem distribuída, tá? Tem um pouquinho de tudo. Vamos lá. Questão número 3. No início do século XX, Pierre Curie e colaboradores, em uma experiência para determinar características do recém-descoberto elemento químico rádio,
colocar uma pequena quantidade desse material em um calorímetro, é um trocador de calor, uma questão de calorimetria, tá? E verificaram que 1,3 gramas de água líquida ia do ponto de congelamento ao ponto de ebulição em 1 hora. A potência média liberada pelo rádio nesse período de tempo foi. Então, o que acontece? O rádio está emitindo uma energia e essa energia tem a transferência para 1,3 gramas de água, em 1 hora ela começa a ferver. Então, tem que lembrar que potência é energia, como a água é líquida, de 0 até 100, é calor sensível sobre o tempo que ele passou. O que ele quer? Ele quer a potência, só cuidado, tá? Aqui tem que estar em joules, aqui tem que estar em segundos para dar watts, tá? É sistema internacional, não pode ser calorias por segundo. Então, como a água não mudou de fase, então é MC delta T. T de temperatura, tá? E o Tzinho de tempo. Bacana? Então, potência igual. Qual é a massa? A massa, ó, então aqui está calorias por grama. Então, aqui pode trabalhar em grama. Então, é 1,3. Calor específico da água é 1. Quem é o ΔT? Do congelamento ao ponto de ebulição, ó, ele deu aqui nos dados, ó. Então, é 100. Só que tem um detalhe, até aqui vai dar em calorias. Aí ele mandou usar, ó, 1 caloria igual a 4 joules, passei para joules. Por hora, 1 hora tem 3.600 segundos. Corta, 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 corta. Então, a potência será igual a quanto? Então, é só pegar 1,3, multiplicar por 4, aqui vai dar 5,2, que divide 36. 0. Deixa eu fazer aqui, dividido por 36. Aqui vai dar 0,1444 watts. Aqui só usou 2 casas, né? 0,14. Bacana? Então, uma questão que envolve potência térmica e cuidado que aqui é só calor sensível, que é o MC delta T. Novamente, tá? Isso aqui vai dar em calorias, tá lá, ó, a não ser que ele desse em joules, tá? Mas se ele desse em joules, daria 4, o calor específico da. Ok? Questão de calorimetria. Agora, questão número 4. Vamos juntos. No diagrama pressão por volume, A, B e C representam as transformações possíveis de um gás, ó, termodinâmico, entre os estados 1, aqui, e o estado 2. Bacana? Em relação à variação da energia interna. Bem, variação da energia interna de um gás, quando ele é monatômico, é 3 meios de N R delta T. Tudo bem? N é o número de moléculas, R é uma constante universal, tá? E T é a variação de temperatura. Então, a variação de energia interna só depende da variação de temperatura. Aí você pode passar aqui, ó, uma linha, que é uma isotérmica, né? Aqui pode passar uma outra isotérmica e lá pode passar uma outra isotérmica. Ok? Então, ó, como PV é igual a nRT, equação de Clapeyron, ok? Aqui nós temos uma pressão e um volume, teremos uma temperatura. Aqui nós temos uma outra pressão e um outro volume, teremos outro valor, tá? Então, olha aqui, ó, tem uma pressão e um volume. Se por acaso a isotérmica passa aqui e aqui, teria a mesma temperatura, ok? Daí ele pergunta assim, ó, em relação a essa variação de energia interna de um gás e ao trabalho W, pode ser tal também aqui, tá? Ó, tal,
realizado sobre esse estado, é correto afirmar que, bem, a variação da energia interna, ela só depende da variação de temperatura, não depende por onde ela passa. Ela só depende, ó, da temperatura inicial, que é T1, e depende da temperatura inicial, que é T2. Ela não depende do caminho que está passando. Então, a variação de energia interna daqui até aqui é a mesma para os três, tá? Então, pode ser a letra A, aqui não pode, ou pode ser a letra D. Agora, o trabalho, tem que tomar cuidado, tá? O trabalho, ele pode ser calculado pela área quando é pressão por volume. Lembra lá da equação? Ó, quando a pressão é constante, trabalho é pressão vezes variação de volume. Só que aqui tem que calcular pela área. Então, de 1, ó, aqui nós temos uma área. Então, ó, seria que aqui não tem trabalho, é uma isocórica. Então, o primeiro trabalho seria isso aqui, ó, essa área. O segundo trabalho seria isso aqui tudo, ó, até lá embaixo. E o terceiro trabalho seria daqui até aqui, ó, seria toda aquela figura. Então, o que você está observando? Que aqui um trabalho, ó, esse trabalho aqui, ó, é menor, aqui já tem uma área maior, e a maior área é por lá, ó. Então, quer dizer que o trabalho, ó, será qual maior? Então, vamos ver. As três energias são iguais. Então, ó, o trabalho de C é maior, que tem mais área, maior que o trabalho de B, que é essa área daqui para cá, e o menor trabalho é o pequenininho, que é o trabalho de A. Ok? Ou seja, maior área, maior trabalho. Tranquilo? Então, as três são iguais, trabalho de C maior que de B, letra A. Letra A. Tranquilo? Tudo bem até aqui, Vitor? Ok? Bacana. Vamos para 5? Vamos para 5. Considere as seguintes afirmações. Uma pessoa em um trampolim é lançado para o alto. No ponto mais alto da sua trajetória, sua aceleração será nula. A gente não consegue desligar a gravidade. Quem é nula é a velocidade. A primeira está errada. A resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta com velocidade constante é diferente de zero? É igual a zero. Primeira lei de Newton, se a força resultante é igual a zero, ele tem o quê? Ele está em repouso, né? Ou está em movimento retilíneo uniforme. Ó, velocidade constante. Falso também. A força-peso normal atuando sobre um livro em repouso, em cima de uma mesa horizontal, forma um par de ação e reação. Errado. Por quê? Porque ação e reação tem que ser de mesma natureza. Então, se aqui eu tenho um corpo, para baixo é o peso, que é uma força de campo, e aqui tem a normal, que é uma força de contato. As duas se equilibram? Sim, porém não é um par de ação e reação. A ação e reação do peso está, ó, isso aqui está lá no centro da Terra, na hora que ela força, está em cima de uma mesa, na mesa tem a reação. Então aqui é uma força de contato, de campo, não é um par de ação e reação. Está tudo errado. Então, se está tudo errado, ó, deixa eu ver. Nenhuma das afirmações é correta. Letra E. Tranquilo? Questão número 6, vamos lá. Em um recipiente contendo determinado volume, que é isso aqui, tá? É pesado, na situação 1, um certo volume de líquido. Para teste de qualidade, duas esferas de mesmo diâmetro e densidades diferentes, essa densidade é menor do que essa, ela está boiando, né? São sustentados por fios, são sucessivamente colocados num líquido da situação 1.
Uma delas é mais densa que o líquido, situação 2, e a outra é menos densa que o líquido, situação 3. O desenho mostra isso, né? Os valores indicados pela balança nessas três pesagens são... Pessoal, a pesagem número 1, ele está marcando quem aqui, ó? Aqui está marcando somente o quê? O peso de quem? Do líquido. Então, essa aqui é a menor marcação. A pesagem número 2 vai ser o quê? Vai ser o peso do líquido mais o quê? O empuxo. Então, lembra, para baixo tem o peso, para cima tem o quê? O empuxo. Tudo bem? E lembra que empuxo é igual à densidade do líquido vezes G, vezes o volume imerso. Aqui ela está totalmente imersa. Aqui ela está só uma parte imersa. Então, o que acontece? Esse empuxo número 2 é maior do que o empuxo número 3. Por que, Aldo? Porque tem uma parte fora d'água, né? A parte imersa, ela é menor. Tudo bem? Então, número 3 será igual a quanto? Ó? Será o peso do líquido mais um empuxo linha. Só que esse empuxo é menor do que esse. Onde é que marca mais, Aldo? Marca mais, então, em P2. Depois vai marcar mais em P3, que tem empuxo. E aonde que é a menor de todas? Onde não tem a bolinha, que é P1. Então, ele quer saber quais são as marcações. Aqui são todas iguais, P2 maior que P3, que é maior que P1, que é aqui. Letra B. Tranquilo? Questãozinha legal, hein? Ok? Questão número 7. Vamos lá? 7. Um avião com velocidade constante e horizontal, voando no meio de uma tempestade, repentinamente perde altitude, sendo tragado para baixo e permanecendo com aceleração constante vertical de modo maior que a da gravidade. Então, aqui é maior que 10. Em relação ao Sol. Durante um intervalo de tempo, podemos afirmar que, durante esse período, uma bola de futebol que se encontrava solta na poltrona, tá? Na poltrona desocupada, o que acontece? Pessoal, aqui temos o que? A bola. O avião está acelerando para baixo, ok? Para toda ação tem uma reação. A bola vai para cima. Tudo bem? Que é a bola. Vamos lá. Permanecerá sobre a poltrona só se a força resultante é zero. Se a força resultante fosse igual a zero, né? Primeira lei de Newton, a aceleração seria zero, porque F é igual a ma. Fora. Flutuará no espaço interior do avião sem aceleração em relação ao primeiro? Ele fala que tem uma aceleração para baixo, tem uma reação para cima. Falso. Será acelerada para cima em relação ao avião sem poder se chocar? Não, ela vai indo, né? Aqui tem o teto, pode se chocar lá em cima, tudo depende do valor da aceleração. Não posso afirmar isso. Será acelerada para cima em relação ao avião, podendo se chocar com o teto, dependendo do intervalo de tempo, certo? Tá? Como ele não deu valores, podendo acontecer isso. Bacana? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Bacana. Vamos para mais uma? Mais uma. Questão número 8. Ó, 8. Na cidade universitária da USP, um jovem num carrinho de rolimã desce a rua do Matão. Deve ser uma coisa lá da universidade, né? Cujo perfil está representado na figura abaixo. Em um sistema de coordenadas em que o eixo OX tem a direção horizontal. No instante t igual a zero, o carrinho passa em movimento pela posição y0, x0. Passa aqui. Tudo bem? Dentre os gráficos da figura abaixo, o que melhor eu poderia descrever a posição x e a velocidade do carrinho em função do tempo são.
Então, vamos juntos aqui, ó. Primeiro, em relação à posição, S é igual a S0 mais V0t, tem aceleração, tá? A t ao quadrado sobre 2. Então, aqui, gente, ó, aqui está o quadrado. Então, num gráfico de espaço por tempo, está o quê? Descendo. Tudo bem? É um movimento acelerado. Então, o primeiro gráfico pode ser de posição por tempo, tá? Então, aqui, ó, uma parábola. Então, 1 em relação a ST tem que ser 1. Fora, fora, fora. Agora, em relação à velocidade, tá? Então, ele quer saber em relação à velocidade. Então, ó, ele vai descendo, tá? E quando ele chega aqui na parte plana, a velocidade tende o quê? Ó? Tem o atrito, né? Então, o atrito vai atuando, força de atrito, e a tendência é ficar constante, com o passar do tempo vai parando. Então, aqui ele vai descendo, vai aumentando a velocidade, né? Ó, V é igual a V0 mais AT. Quando chega numa... Quando tem a atuação do PX, né, gente? Ó, PX, né? Quando chega aqui, ó, que é a parte horizontal, ela vai ficando constante e com o passar do tempo, depende do atrito, né? Ela pode o quê? Pode parar. Aqui ela vai aumentando, ó. Então, ela vai aumentando, fica constante e depois ela pode parar. Então, seria 1 e 2. Letra A. Tudo bem? Aqui diz que a velocidade vai diminuindo, né? Ela vai aumentando. Ok? Era essa a prova.